Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. Nossa convidada de hoje é Gabriela Sordi, nutricionista esportiva e especialista em metabolismo, corredora e ciclista, e ela vai contar um pouquinho da sua história pra gente hoje. Meu nome é Bruno Muniz, bem-vindos ao Recovery Resenha. No episódio de hoje nós vamos gravar aqui no Instituto Olimpo, clínica onde eu atendo como fisioterapeuta, onde você também encontra especialistas nas áreas de medicina esportiva, ortopedia, cardiologia e nutrição, ou seja, tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Então, bora pro episódio. Bem-vindos ao Recovery Resenha, seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com Gabi Sordi, nutricionista. Tudo bem? Tudo bem. Feliz de estar aqui hoje, obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. Claro. Acho que vai ser muito legal. Primeira gravação desse ano, então vamos trazer bastante coisa. 2026 promete muita coisa. Então vamos conversar, vamos trocar ideia. Bastante informação. Tirar a dúvida dessa galera toda. Que tem, né? Tem dúvida demais, tem dúvida demais. Ainda mais hoje em dia, rede social. Ainda mais hoje em dia, cada uma assim que eu vejo. Mas eu acho ótimo que tem dúvida. É isso. Quer dizer que as pessoas estão interessadas, estão curiosas, estão testando. Então isso é muito bom. Exatamente. Antes da gente começar, como é que você tá? Como é que estão os treinos? Tem algum objetivo de treino esse ano? De provas? Tô. Hoje em dia eu corro e pedalo. Tá bom. Né? Antes eu era só da corrida, aí ano passado eu comecei com ciclismo. Legal. Então hoje eu intercalo corrida e ciclismo. E esse ano eu ainda não fechei minhas provas, mas quero aumentar um pouquinho as distâncias. Você fazia quais distâncias? Eu fiz até meia maratona. Tá bom. Aí esse ano eu quero testar umas de 30, quem sabe maratona. Eu namoro já a ideia da maratona, né, há um tempo, mas eu vejo tudo que meus pacientes passam pelo ciclo. Então eu tô criando coragem, digamos assim, né? Porque é uma fase mais puxadinha ali. É uma decisão importante. Uma decisão importante que envolve não só o treino, né? Envolve sua vida pessoal, vida como um todo, né? familiar, tudo, profissional. Então, tô namorando uma maratona esse ano, mas esse semestre tô aumentando um pouquinho mais o volume da corrida e tô mantendo o volume com bike. Boa. Então tô nessa, mas sem ainda objetivos fechados. Show. E tá se sentindo bem? Como é que estão os treinos? Bem. Tô numa fase boa, assim, acho que a gente vive, né, de fases e fases, mas tô numa fase boa, sem lesão, sem dores, acho que só mais aquela fadiga muscular da volta, né, que agora eu voltei Começo de ano. Começo de ano, não parei, mas assim, tava me permitindo um pouco mais fugir da planilha. Boa. Mas tô bem, hoje eu corri 1 horinha, então foi mais levinho, mas tô bem. Tô só cansadinha. Só cansadinha, não, esse aí é que a gente gosta. É o recovery que a gente gosta de fazer, que ele não precisa nem fazer tanta força, o paciente não sofre tanto. Exato. Isso é gostoso de fazer. Só depois que você vê que você tava cansado mesmo. Exato. Mas já teve lesão? Já tive a famosa canelite. Canelite? Então a gente tá junto. Eu também já tive várias vezes. Nossa, me perseguiu. Essa me perseguiu por mais de um ano. É mesmo? Então, eu tive edema ósseo. Tá. Então, demorou um pouquinho pra recuperar. Eu tentava voltar a correr, aí ela voltava. E vocês, assim, me curaram, né? Os fisioterapeutas. Então, hoje em dia ela tá super quietinha. Faço fortalecimento específico. Boa. Fiz biomecânica, então sem lesão, mas foi a única que eu tive, assim, mais grave. Show de bola. Vamos falar disso, inclusive deve ter muita relação com nutrição. Com alimentação. E vamos tirar essa dúvida, porque isso foi uma coisa que eu sofri também. Então, para você que está assistindo o Recovery Resenha, YouTube, Spotify, qualquer plataforma de áudio, esse é o nosso objetivo, influenciar vocês a praticarem atividade física, se cuidarem. E vamos trocar ideia com a Gabi hoje para falar sobre treino, sobre nutrição, sobre tudo que a gente pode agregar para vocês aí que estão ouvindo a gente. Beleza? Beleza. Então vamos lá. A pergunta Bora. que eu gosto de fazer. O que é mais difícil? Convencer um paciente a seguir uma dieta ou fazer um longo num sol de 30 graus igual aqui tá em São Paulo essa época? Eu acho que convencer o paciente a fazer dieta É mesmo? é mais difícil. Por quê? É o mais difícil porque, vamos pensar que isso também envolve, né, vários fatores ali. Então, planejamento, disciplina, ele tem que querer mesmo. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de ser nutricionista esportiva. Porque ele sempre tem um objetivo maior além da dieta, né? Então, a dieta acaba vindo como consequência, por exemplo, de correr uma maratona, ou de sarar de uma lesão, ou de fazer um ciclo de treinamento. Então isso acaba sendo um pouco mais, assim, fácil, né? Porque ele tem uma disciplina maior.
Mas ainda assim é difícil fazer dieta, principalmente quando a gente tem um volume maior de treinamento. O que acontece? O paciente ele quer se permitir um pouco mais. Ele fala, puxa, hoje eu corri 30 quilômetros no sol. Vou pôr o pé na jaca. Eu mereço. Então, é mais difícil convencer a dieta. Eu acho que assim, eles usam muito, né, meus pacientes, muita parte da suplementação, mas a dieta em si eu falo, olha, faz diferença, né? Você às vezes não ganhar peso durante o ciclo, ou até não machucar ali durante um ciclo. Você tem que seguir uma alimentação voltada ao seu objetivo. Então, essa parte eu bato bastante na tecla, né? Que não é só correr, só treinar, só dormir, tem que fazer a dieta. Então é mais difícil. E influencia completamente num treino, influencia completamente numa competição e na parte estética também, né? Querendo ou não, mas a parte estética, querendo ou não, vem como secundário. Vem. É difícil mostrar para os pacientes isso? Que a parte estética vem como secundária? Muito, principalmente porque acho que 80% dos meus pacientes são mulheres. E a maioria chega pra mim falando, Gabi, quero emagrecer pra correr uma maratona. Ou preciso emagrecer pra correr uma maratona. E isso deve ser uma consequência, né? Principalmente quando a gente fala num volume mais alto de treino. Porque se eu coloco um déficit ali calórico muito agressivo, que é o que às vezes um processo de emagrecimento pede, né? A não ser que ele seja um pouco mais lento, que é até o que eu explico, eu falo, olha, a gente tem essa escolha, né? Mas precisa ser um pouco mais lento. Vai prejudicar o seu ciclo de treinos, né? Porque você não vai ter tanta energia disponível, sua recuperação pode ficar um pouquinho mais atrasada. Por isso que é muito comum mulheres, até que às vezes cortam a comida sozinhas, né? Às vezes eu vou lá e coloco a quantidade certa, elas vão lá e tem medo de comer, vai lá e corta, e aí acaba machucando. Ou até não tendo resultados, né? Porque também tem a parte que uma hora o corpo ele pede. E aí você acaba, às vezes, até tendo uma crise de compulsão, ou comendo em horários ali, por exemplo, no final do dia, sabe? Você se priva o dia inteiro, e aí acaba comendo mais no fim do dia. Então, isso eu tenho que explicar bem, assim, que a gente tem que priorizar, principalmente quando a gente tá em algum ciclo de treino, o seu treino, a sua recuperação, a sua energia, e o resto vai ser uma consequência. Então, por isso que eu falo, mesmo em ciclo de maratona, que você tá correndo maior distância, você precisa seguir dieta se você não quer ter um ganho de peso, principalmente. Porque senão é muito comum também você ter esse ganho de peso durante o ciclo de uma maratona, de um Iron, mesmo com volume mais alto. E isso a gente vê, por exemplo, eu tava falando até com uma paciente essa semana, é muito mais fácil você cumprir esse objetivo de emagrecer ou de ganhar massa quando você tem um objetivo sem ser só isso. Exato. Então, eu quero ficar forte. Não, eu quero ficar forte para tal coisa. Eu quero ficar magro. Eu quero ficar magro para cumprir tal objetivo, para cumprir tal prova. Facilita muito no processo, né? Da pessoa ter essa determinação, de não fugir e tudo mais. E ouvir, ter essa disciplina que a Nutri ajuda muito. Isso era uma coisa que eu era totalmente cético. Sério? Totalmente cético. A primeira vez que eu passei na Nutri fez 2 anos, faz pouco tempo. Tá recente. Super recente. Ou seja, você achou que não precisava, né? Eu era, e já trabalhava aqui, eu falava pra TM que trabalhava aqui, eu falava, Tica, eu não vou passar com você, porque eu não vou conseguir seguir dieta, eu nunca vou conseguir fazer isso. A partir do momento que eu passei, eu falei, eu não vou conseguir, por quê? Porque eu vou ter que comer coisa que eu não gosto, eu vou ter que me organizar, eu vou ter que comer menos do que eu quero comer, não vou poder fazer mais nada. E é totalmente o contrário, eu comecei a comer mais, comecei a me sentir melhor, comecei a dormir melhor e comecei a treinar melhor. Então, isso foi uma mudança muito grande. E assim, meus treinos ficaram melhores, meu corpo mudou completamente e ele se adaptou ao esporte que eu fazia. Então, eu tô fazendo boxe, tô fazendo musculação, tô correndo e tudo mais. Então, esse ajuste é muito importante, porque a gente acha que não vai acontecer. Só que a alimentação ajuda, né? A gente até menospreza nossos treinos. Fala, mas eu só faço isso. Não preciso de tanta comida, né? Eu só faço isso. E a hora que você vê, você tá indo pro segundo treino arrastado. Sim. Né? Então, e aí você acorda no outro dia cansado. E isso ainda é quarta-feira. Você ainda tem mais 5 treinos pra entregar ali na semana. Então, eu vejo muito isso, né? Principalmente os homens, tá? De negligenciarem a dieta. E aí, a hora que eu faço até durante a consulta, mas o que você come esse horário? Aí nem sabe me dizer às vezes, né? Depende, não levo nada, às vezes um bolo, às vezes um iogurte, às vezes uma barrinha. E aí eu vou ver assim, não tem uma fonte de carboidrato, sabe? Não tem uma fibra, pouca proteína. Eu falo, vamos ajustar? E o que eu vejo, assim, de um desafio... Eu não sou de São Paulo, né? Então, eu estando aqui, eu vejo que muitas pessoas comem no trabalho, né? Até que a sua questão, às vezes, é pouco tempo ali pra você comer. Você tem que estar sempre levando o seu lanche. Então, essa questão da praticidade, eu preciso
ter sempre opções para os meus pacientes, tanto de café da manhã, almoço, lanche, pré-treino. Então eu preciso dar opções que eles consigam fazer, né? Vocês consigam fazer em qualquer lugar, qualquer hora do dia. Eu falo, claro que tem um cenário ideal, que a gente quer que vocês comam mais limpo, comida de verdade, né? Ovo, feito pão, em casa, feito bonitinho. em casa. Não, aí eu dou a opção de onde pedir marmita, pessoas que fazem de acordo com o plano, até industrializados, né? Eu falo, gente, não é uma coisa que eu vou defender 100%, mas é melhor do que você comer uma coisa assim, nada a ver, ou uma coisa que vai até te prejudicar no treino do dia seguinte. Então, isso eu vejo que assim, a gente precisa entender a rotina, né, do paciente pra facilitar a vida dele. Eu falo que eu tô aqui pra facilitar a vida do meu paciente. Perfeito. Não adianta eu complicar ainda mais, porque não vai seguir, você sabe disso, Exatamente. né? Então... Foi a primeira coisa que eu falei pra Manu, passei com a Manu, a Nutri. Eu virei pra ela e falei, Manu, se você me dificultar uma coisa, eu não vou fazer. Então ela falou, o que você tá fazendo é só ajustar a quantidade e tudo mais, distribuir um pouco mais durante o dia a alimentação e já vai mudar. E aí, eu comecei a comer mais, eu falei, e eu comia mais, perdia gordura, ganhava massa muscular, e eu falava, como que acontece Por que isso? isso tá acontecendo? E aí eu via que, na verdade, eu vivia em déficit calórico o tempo inteiro. Não conseguia ganhar massa nunca, mesmo treinando. Você teve lesão também, né? Tive lesão, muita lesão. Na época de faculdade, tive canelite. Tive fratura por estresse, na verdade. Nossa. Nas duas canelas. E nas duas bases do dedão. Olha só. Na época de faculdade, corria, meia maratona, tudo mais. Só que assim, dormia 4, 5 horas por dia, comia traquinas, almoçava, ia jantar 10 e pouco da noite, e isso tudo indo e voltando da faculdade. Então, morava em Guarulhos, estudava em São Paulo todo dia. Aquela loucura. Então não dava tempo de fazer nada. Nem do corpo descansar. Nem do também, corpo né? descansar. E treinando, não parava de correr. E fratura por estresse, tudo mais. E aí, depois que eu comecei a passar com a Nutri, não tive mais nenhuma lesão. Teve. Nenhuma. Você sente uma dor aqui, uma dor ali, mas normal. Todo mundo vai sentir. Isso é normal. Exatamente. E a gente vê muitos pacientes que vêm aqui com alguma lesão, principalmente esse tipo de lesão, alguma lesão por sobrecarga, geralmente em algum ciclo de treino, que a pessoa tá tentando emagrecer, tá tentando, sei lá, perder gordura pra fazer alguma prova, pra fazer pra ter algum objetivo. A gente ainda tem dificuldade de indicar para a Nutri, de mostrar a importância da nutrição para cuidar disso. Mas é muito necessário. É muito. Sabe, porque os pacientes geralmente, o que eles pensam? Eu não vou na Nutri porque ela vai me dar comida e eu quero emagrecer. E é o que você estava falando, você come mais, o seu corpo, você treina melhor, você se recupera melhor, isso ajuda o processo de emagrecimento. O seu cortisol, né, muitas vezes, seu nível de estresse baixa, porque você tá ofertando energia pro seu corpo, então isso também é uma coisa que a gente vê muito comum, assim, nos exames de sangue, por exemplo, até a qualidade do sono, piorar ou cortisol aumentado por estar em déficit calórico muito grande. Então, e é quando a gente coloca mais comida, né, que eu falo, você precisa treinar melhor, que você até me ajuda a emagrecer. E isso das fraturas, né? Então, essa questão óssea tá ligada diretamente a déficit energético. Isso é uma coisa ainda que a gente precisa educar as pessoas cada vez mais. É muito comum. Você pode até me explicar por que é mais comum em canela? Eu vejo isso, não sei se é porque é a primeira parte que bate no chão, então eu vejo muito canela, pé. Também já peguei pacientes com alguma fratura por estresse no pé e quadril. E aí é ajuste de alimentação, porque a gente até demora um tempinho pra sair desse período de déficit. Pro corpo se recuperar mesmo, pra ele ficar mais forte ali, eu digo, por dentro. E é uma coisa que eu também preciso frequentemente educar minhas pacientes. Nem sempre um corpo magro é um corpo forte. Então você precisa escolher, né, suas batalhas. Muitas vezes aquele corpo que a gente vê na internet, né, que é magro, definido. Mas será que tá puro? Será que tá puro? Tem isso, né? Então eu falo assim, olha, às vezes minhas pacientes falam, mas e o corpo de fulana? Eu falo assim, não é puro, não é natural. E assim, tá tudo bem, sabe? Aquela pessoa fez aquela escolha, mas... E aquele corpo também, ele corre 30 quilômetros num sábado, sabe? Ele corre 42 quilômetros ali daqui 4 meses. Muitas vezes não corre. Então a gente precisa entender que cada corpo é um corpo. Eu até falo assim, olha, esse percentual não é natural pra você. Então isso vai ser uma sobrecarga pra gente colocar um estresse, né? Pra colocar o seu corpo nesse percentual. E você não vai performar nele. Ou às vezes você não vai nem conseguir fazer o ciclo. Então é uma coisa assim que a gente eu tô, juro, semanalmente falando sobre, e a gente só vê na prática. Então a hora que eu ajusto a alimentação, né, da paciente, dá umas 2 semanas,
elas me dão um feedback e falam assim, Gabi, isso que é vida. Isso quer ter energia, isso quer ter combustível. E eu falo assim, isso não é pra você sentir a necessidade. Uma coisa que eu preciso também educar muito é que a nutrição esportiva, ela não é intuitiva. Acho que você aprendeu muito isso também, né? Não é pra você sentir necessidade de nada, não é pra você sentir sede pra hidratar, não é pra você sentir necessariamente fome pra comer, não é pra você sentir você quebrando no treino pra suplementar. Então isso geralmente é tudo, é que já tá muito errado ali, já tá tarde demais. Então a nutrição esportiva, ela não é intuitiva, até por isso eu até demorei pra escolher essa área. Porque eu falava, gente, às vezes o que a gente faz não é muito saudável, né? Então eu falo que não é muito saudável mesmo, esse volume muito alto, mas a gente precisa ajudar o corpo. Então é pra isso que eu tô aqui, né? Pra ajudar o seu corpo a aguentar a porrada, se recuperar e entregar. Eu falo que eu ajudo meus pacientes a realizarem sonhos. Então, se eu sonho é correr uma maratona, vamos lá. Exato. E aí tenho que ensinar, assim, o que é a sua prioridade agora, né? É a maratona ou é o seu percentual de gordura? Então a gente tem que encontrar o equilíbrio, e isso é bem difícil. E são objetivos que podem até caminhar juntos, mas é muito difícil de... Muito. A maratona sempre vai ser algo muito grande que vai envolver muita coisa, como você falou. Pô, talvez você esteja namorando uma maratona esse ano, mas tudo tem que estar muito encaixado para que isso aconteça. Tem que estar favorável, né? Eu falo que não tem realmente acho que o timing perfeito, mas a onda que você precisa estar surfando precisa estar ali favorável, né? Os ventos precisam estar favoráveis para a gente deixar o ciclo o mais leve possível mesmo, porque tem muita coisa pra acontecer. Acho que você vê isso muito com seus pacientes também, né? Toda semana. Fora que são, sei lá, 4 meses de ciclo, 3, 4 meses. E é muito tempo pra muita coisa acontecer. Então tem chão, né? Sim. E aí a gente precisa tá meio que alinhado ali. Então é nutricionista, é fisioterapeuta, é o fortalecimento, é a sua planilha de treino, né? Seu treinador. Então, pra gente conseguir deixar o processo também o melhor possível, porque todo mundo aqui é amador. Exato. Então é uma coisa... Exato. A grande maioria dos pacientes são amadores. Ninguém vive disso. Só que tem tantos amadores performando tanto quanto profissionais e querem seguir a dieta de profissional, querem seguir treino de profissional. Você vê muito isso? Eu vejo pouco. O que eu vejo mais? Acho que as pessoas negligenciando o resto, tá? Eu vejo, mas querem performar tanto quanto. Então eu falo assim, olha, um profissional, ele tem tempo pra isso, né? Então ele tem tempo, ele tem investimento, ele tem apoio pra isso. Você tem que fazer tudo do zero ali. Então você tem que ir contratar, né? Tem que escolher uma nutricionista. E aí você tem que investir nisso. Você tem que investir no seu fortalecimento, no seu treinador. Então e ainda tem que trabalhar. E ainda tem que trabalhar, exato. Porque disso. A corrida é 1 hora do seu dia. Né? Só que aí a gente começa a viver em função disso. Então eu preciso sempre, acho que também falar assim, olha... Né, isso não precisa ter essa carga tão pesada que a gente tá colocando. E até acho que eu passei um tempo por isso também. Acho que quando a gente trabalha muito com isso, eu pelo menos tive essa dificuldade, né, de entender até que momento estava sendo prazeroso, até que momento estava sendo obrigação. Então eu também, até meus pacientes, assim, às vezes colocam, eu acho que os seus também muitos podem fazer isso, colocar o corpo no nível de estresse que não precisava. Total. Aquela cobrança de entregar o treino. E não precisa de tudo isso. E se não entrega, fica noiado, fica mal, passa a ser, nossa, meu final de semana foi uma merda, nossa, não consegui entregar o treino, putz, quebrei. Quebrar pra todo mundo é desesperador. Não, é desesperador, você tá horrível, você não vai entregar a prova mais, né? Então, eu vejo muito isso. Então, acha que é o fim do mundo quando não entrega. Eu tenho uma paciente, inclusive, que ela até contou pra mim que ela treinava de manhã e se ela não entregava o treino proposto, ela tentava à noite. Meu Deus. O mesmo treino? O mesmo treino. Tipo, ela não só completava? Não, o mesmo treino. Ela fazia à noite. E ela sabe que isso não é normal, tá? Hoje em dia ela não faz mais isso. Bom. Mas ela se conscientizou, falou assim, não estava sendo saudável essa relação com a corrida. Vira uma relação tóxica. Vira uma relação tóxica, exatamente. Então é uma coisa que eu acho que, ainda mais que tá muito fácil na internet, né? A gente vê o pace do outro, o que o outro tá entregando, e por que a gente não consegue? Exato. Então é uma coisa assim que eu preciso estar lembrando, né? E sempre impor esse limite. Fala, olha, você às vezes consegue chegar até aqui, né? Eu tenho muitos pacientes que trabalham no mercado financeiro, então... que eles precisam entregar um treino forte de manhã e depois ficar 12 horas sentados, trabalhando. Então, isso é um estresse pro corpo. O treino é um estresse, o trabalho é um estresse. E aí, você tem mais a cobrança de precisar cuidar da sua alimentação, do seu sono. Mas você não pode beber café até tal hora, mas você precisa beber o café. Então, eu vejo que tudo vai formando um estresse. Então, a gente precisa saber dosar também esse estresse pra você não machucar, por exemplo. Se você não se sobrecarregar. Então, a lesão é um estresse, né? É um estresse. É um estresse. É um estresse. Uma sobrecarga. Exato.
E é o tipo de lesão que mais acaba aparecendo pra gente, que é a lesão por sobrecarga, a lesão por overuse, né? Que você até estava comentando. Por que aparece bastante canela, pé, quadril? A gente fala que toda lesão, nenhuma lesão tem um motivo só, toda lesão é multifatorial, mas toda lesão tem um fator mecânico envolvido. Tá. Toda lesão. Por que pé, canela e quadril? São as articulações que mais vão receber esse impacto. Então, o pé, primeiro contato no chão, canela por algum desalinhamento que pode estar acontecendo, então uma falha de sustentação, que a canela vai um pouquinho mais para dentro, e quadril também envolvido nisso, falha de sustentação. O joelho também acontece? Fratura por estresse assim, um pouco menos, porque tem mais musculatura estabilizando. Mas também pode acontecer, já vi fratura por estresse na fíbula, então bem aqui proximal, mas esses são os tipos que mais aparecem pra gente. E geralmente tem fator nutricional envolvido. Fator nutricional, fator da biomecânica do paciente, fator de aumento de volume muito rápido, aumento de intensidade muito rápido. Então, tudo isso vai estar relacionado e todos têm que ser abordados. Não adianta nada eu virar para o paciente, corrigir a mecânica dele, vai ficar redondinha. E ele continuar dormindo 3 horas, comendo, tomando no café da manhã só um café, indo treinar em jejum e não ter um aporte nutricional suficiente para recuperar o tecido. A reparação tecidual não vai acontecer só porque a gente vai falar, melhora aqui bonitinho. Então tem que ter todo esse combustível. E às vezes até funciona, né? Por 2 semanas. Aí depois volta. Começa, né? Ou é outra lesão. Vira aquele ciclo de lesão por sobrecarga que melhora, volta a treinar, piora. Melhora, volta a treinar, piora. A hora que bota um volume já piora, né? E são os outros fatores ali que não estão alinhados com essa demanda que ele tá tendo ali, seja de volume, de intensidade. E até você comentou, né, do treino em jejum. É uma... Isso é uma polêmica, né? É uma polêmica. Ainda é uma questão recorrente que eu vejo no consultório. Hoje em dia eu acho que as pessoas porque teve a fase do jejum, né? A moda do jejum. Nossa, fortíssima, né? Eu já passei por essa fase, tá? Antes de eu ser nutricionista, eu já treinei muito em jejum também. Assim, leiga, né? Então a gente acha, nossa, tá funcionando aqui. E aí, Tô emagrecendo, nossa, não sei porque eu tava tão cansada depois, mas eu tava emagrecendo, tava achando maravilhoso. Nessa época eu nem corria, inclusive, assim, eu fazia mais funcional, fortalecimento, até que funcionava. Mas depois, quando eu comecei a correr, né, com volumes maiores, eu vi que não funcionava. Mas eu já era também nutricionista, eu já sabia na teoria também. Mas eu ainda tenho vários pacientes, né, que chegam pra mim e falam assim, eu só gosto de treinar em jejum, né? Ou, pra mim funciona. E aí, a hora que a gente começa a conversar ali sobre o dia ou sobre a distância, eu falo, mas como você tá se sentindo no treino? Cansado no final. Ou então, assim, eu já chego no treino de sábado cansado. Aí eu começo, né, a mostrar, falo, olha, eu falo que na nutrição a gente não tem, né, não tem uma resposta certa, meio que pra nada, basicamente. É o que o físio vira e fala, depende. É isso. Olha só, depende. E o que eu gosto da nutrição é que a gente tem opções, né? Então eu falo assim, olha, principalmente se o paciente não gosta de comer, eu falo sólido ali, ele fala, 5 da manhã eu não consigo. Eu falo que a gente não nasceu assim, então tudo é treinável, o corpo aprende, né, então a gente tenta ali, eu falo que são baby steps, mas eu falo, vamos testar algo líquido? Então eu vou dando outras sugestões, aí eu falo, olha, se a gente testar um suco, um suplemento, aí ele fica um pouquinho mais aberto, aí eu falo assim, olha, a gente testa, vê como você se sente no treino, aí ele vai lá, testa e fala, olha, gostei, né, entreguei o treino bem. E aí, cheguei no final de semana bem também, então eu preciso ir, assim, dando opções e mostrando aos poucos o que acontece, né? O treino em jejum, ele funciona até certo ponto. Tá. Para um volume de treino, ele funciona, para um objetivo específico, funciona. Então, quando a gente não tem o objetivo de performar, né, ou de aumentar distâncias, ele pode funcionar. Então, quando a gente tem um objetivo mais estético ou mais, assim, de definição, ele pode funcionar, mas não é pra todo mundo, porque pode também ser um tiro no pé, porque você pode ter essa compulsão, às vezes, no fim do dia, por passar por uma restrição num período que você usa mais energia. Então eu falo assim, olha, vamos colocar na balança, será que tá valendo a pena fazer esse jejum? Você não tá comendo mais no fim do dia? Você não tá até deixando de entregar ali seu treino? Aí ele fala assim, olha, é verdade. Então eu tento mostrar o outro lado, né, que talvez não esteja funcionando como ele pensa, e tentar testar coisas novas. Então isso também é um processinho que a gente passa. E, querendo ou não, carboidrato, né, quando a gente pensa em corrida, em ciclismo,
treinos ali de maiores intensidades, a gente usa o carboidrato mais rápido. Então eu falo que é muito mais econômico pro seu corpo a gente comer algo antes. Sim. De precisar desmistificar um pouquinho. Eu falo, olha, às vezes quem só treina em jejum não tá tentando correr uma meia maratona, não tá tentando correr uma maratona. Então vamos testar? E aí eu consigo, acho que é muito prazeroso assim, de eu ver a pessoa sentir a diferença e ficar feliz e ficar mais confiante. Aí eu até consigo começar a fazer ele comer de manhã, até o paciente fala, nossa, agora eu tô acordando com fome. Eu falo que isso é muito bom, as pessoas... Acordar com fome acordar é bom? com fome é bom. É bom porque quer dizer que a sua ingesta no dia anterior foi o suficiente pro seu dia e que você acordou pronto pra começar seu dia mesmo. Então o corpo ele é muito sábio, né? De manhã, que é, por exemplo, quem só treina de manhã, aquele é o momento que você tem esse uso de energia, você gasta mais energia. Então ele consome mais energia do seu corpo naquele momento. Então você acordar com fome quer dizer que você fez a digestão do dia anterior, né, assim, perfeitamente ali, e que ele está pronto para iniciar um novo dia. Então eu falo, olha, o paciente começa a acordar com fome, é um bom sinal. Legal. Então é um bom sinal de que a gente tá fazendo uma ingesta ali suficiente, né? Sabe que quando você acorda empanturrado. Eu falo que isso pode acontecer em dia que você faz refeição ali livre na noite, come uma pizza, um lanche, algo que te pesa um pouquinho mais. Aí tudo bem. Agora você tá na dieta ali comendo o que, né, foi prescrito para você, e você acordar já com vontade de comer o seu pré-treino, isso é muito bom. Boa. Então é uma coisa boa. Boa, show de bola. Vamos continuar falando sobre isso? Vamos. Tá bem tranquilo, hein? Tô bem, né? Tá de boa, tá Tô bem, tá né? bem, Tô não bem. treinou bem. Tô bem. Vamos virar a barriga pra baixo e a gente Vamos. continua conversando, fechou? Se tem um horário realmente, um horário bom melhor para tomar whey. Pra tomar whey, o que eu diria hoje, assim, pós-treino seria um bom horário por conta do aminograma do whey. Então, quando a gente pensa num treino, você faz lesões, né, musculares ali, microlesões. O whey, ele tem um aminograma que, pensando em recuperação muscular, atua diretamente nisso. Então, ele pode ajudar o corpo a se recuperar melhor. Quando que eu recomendaria? Terminou o treino, toma seu whey. Quando você vai ter uma janela de alimentação um pouquinho maior. Então, putz, eu vou terminar meu treino, aí eu preciso ir pra casa, tomar banho, aí eu vou comer. Então, quando essa janela dá mais de uma hora, aí eu recomendo, vamos tomar whey. E aí isso já vai iniciar a sua recuperação ali, né? Já vai otimizar essa recuperação muscular para daí você fazer sua refeição. Ou se não, o whey ele encaixa em qualquer momento que você precisa ter aquela proteína e não consegue. Então, por exemplo, é muito comum eu prescrever também de lanche da tarde. O paciente às vezes não vai conseguir comer a proteína suficiente ou não tem uma fonte de proteína ali à disposição. Aí a gente coloca o whey para dar esse suporte da proteína. Ou também de ceia, tá? Também é uma opção. Então, jantei mais cedo, vou demorar um pouquinho mais para dormir. Comecei a ficar com fome, por exemplo, antes de dormir, a gente toma whey também, que como é proteína, a digestão é um pouquinho mais lenta, dá uma saciedade. Então, nesses 3 momentos, eu diria pré-treino, lanche da tarde e ceia. Gostei Boa. da pergunta. Então, estamos falando de suplemento aqui, então vamos para continuar nesse assunto. Suplementos são obrigatórios ou não? Não. Assim, geralmente não, tá? Geralmente não. Quando que eu vou falar? São obrigatórios. Acho que quando a gente tem objetivos maiores, né? Então volumes mais altos de treino. Quando a gente pensa em Iron, meio Iron, maratona, aí eu já diria que são obrigatórios porque é um desgaste maior para o corpo e os suplementos, apesar deles serem cereja de bolo, a gente tem 5 suplementos que são nível evidência A, na nutrição esportiva, então que eles ajudam principalmente na questão de tanto da performance, então, do treino, e na parte de recuperação. Tá. Então, esses 5 suplementos, geralmente eu começo a entrar com eles a partir ali de uma meia maratona. Tá. Já tem um volume um pouquinho maior, então já justifica ter esse uso. Ou até quando o paciente tem o objetivo, hipertrofia. Então já é válido a gente entrar com suplementação. E quais que são esses 5 suplementos? A gente vai ter a cafeína, a beta-alanina, a creatina, o nitrato e o bicarbonato. Tá. O bicarbonato é o mais difícil de usar, é o único que eu dificilmente vou entrar, assim, mas os outros 4 são bem comuns, principalmente na corrida. Que é para o nitrato, ele faz vasodilatação. Isso, a vasodilatação, então diminui o custo de oxigênio. A beta-alanina, ela ajuda a diminuir um pouquinho a fadiga, né? Então ela ajuda a diminuir aquela produção de ácido lático. A creatina vai ajudar tanto na questão de força, potência e recuperação muscular.
E a cafeína diminui a percepção de esforço. Por isso que a gente tem bastante gel de carboidrato com cafeína. Usar ele assim no final do treino, no final de prova, diminui aquela percepção de esforço. Dá aquele último gás, aquele último gás, parece que você não tá morrendo, aí você aguenta mais um pouco. Boa. Então, muito bom. Então, vamos falar com o pessoal, vamos pensar num treino longo. Tá. Vamos colocar uma situação hipotética. Tá. Um treino longo, 25 quilômetros. Tá. Precisa usar gel de carboidrato ou a gente pode usar outras formas de suplementação, alimentação durante o treino para alguém que esteja treinando, para alguém que queira treinar, queira fazer algum treino mais longo assim? Primeiro, eu acho que o ponto precisa usar alguma coisa. Tá que bom. Eu vejo até hoje pessoas que não usam nada. Às vezes falam, eu fiz uma meia maratona sem tomar nada. Gente, isso não é legal. Não romantizem isso. Isso é um sofrimento pro corpo. Mas antigamente não faziam isso. Faziam, mas assim, a gente não sabe em quanto tempo eles faziam isso. Isso é verdade. Quanto tempo demorava pra se recuperar depois? Qual era se voltava a correr de novo. Se não se machucava depois. Eu vejo pessoas que falam assim, eu já fiz uma meia maratona uma vez, nunca mais correu. Então, aposentou. Aposentou. Eu falo, então, gente, isso é assim, a gente consegue, mas é um sofrimento muito grande pro corpo. E hoje a gente tem muito artigo científico que falam, mostram, provam, com evidências mesmo, a necessidade de suplementação, principalmente para treinos acima de 1 hora. Então, vamos pensar aqui, 25 quilômetros. Dá sim pra gente usar alimentos sólidos, então banana, bananinha, Coca-Cola. O que é o conveniente do gel de carboidrato? Eu falo que, na prova você vai levar banana? Então, meio puxado. Então você vai levar comida na prova? Muitas vezes não. Então o gel, além dele ser prático, ele é conveniente e ele tem a questão de ter a proporção de carboidrato adequada, então aquele mix de carboidratos que vai melhorar essa absorção do carboidrato, maximizar ali. E a questão dele ter também já o sódio, né? Que a gente precisa repor também pensando em treinos mais longos, dias mais quentes. Então ele já é meio que 2 em 1. Então eu falo que ele é muito prático mesmo, ele tá ali pra facilitar a nossa vida. Mas de tudo isso a gente pode usar bananinha, rapadura, mel. Eles só não vão ter essa proporção tanto de carboidrato, né, como de sódio. Então talvez tenha que usar algo a mais. Então mais cápsula de sal, mais eletrólito. Então isso é legal do gel, né? Ele é mais conveniente. E aí, como 25 quilômetros, com certeza, né, é mais de 1 hora, a gente tem que pensar numa suplementação ali. A gente sempre vai pensar no tempo total de treino, né, não na quilometragem. Então, eu faço 25 quilômetros em 2 horas e meia. Então, para treinos de mais de 2 horas e meia, o ideal é a gente ficar entre 60 a 90 gramas de carboidrato por hora. Isso é um valor mais alto, né? Não é todo mundo que tolera, então isso precisa ser treinável. É treinável super, a gente treina o intestino para absorver esse carboidrato e treinar aos pouquinhos. Então, num treino a gente toma 30 gramas por hora, no outro a gente vai para 50 gramas, no outro 60. Então, eu sugeriria assim, né, um amador tomar 60 gramas por hora. Isso dá mais ou menos 2 a 3 géis de carboidrato por hora. Não é pouco, eu sei disso, mas é treinável, que nem o Bruno falou. E depende muito da marca, né, do gel. Então, de quanto de carboidrato ele vai ter, quanto de sódio ele vai ter. Então, de praxe, assim, uns 2 géis de carboidratos por hora ou a cada 5 quilômetros, né? A gente tem essas duas opções de suplementar ou por tempo ou por quilômetro. É uma questão mais de autoconhecimento. Eu faço 5 quilômetros em meia hora. Isso também facilita, né? Então, pode ser a cada meia hora. Eu tenho um paciente que vai tomar a cada 20 minutos, a cada 25 minutos. Então, depende da velocidade que ele tá, de em quanto tempo ele faz aquela quilometragem e qual o tempo total dele de treino. Então é isso, para um treino de 25 quilômetros, consumir pelo menos ali 60 gramas de carboidrato por hora. Isso vai dar mais ou menos 2 a 3 géis por hora. Isso vai ser treinável, a gente precisa testar isso em treinos antes, até chegar nessa quantidade. E fazer uma reposição, que é algo que as pessoas acho que negligenciam um pouco também do sódio, né? Por essa questão de você não desidratar. Tem que ter o consumo de água, geralmente eu recomendo ali uns 200 ml a cada 20 minutinhos, para você também não tomar num volume muito alto e ficar com desconforto. E tentar repor pelo menos ali 600 miligramas de sódio por hora. Então a gente faz bastante conta, né, no consultório. Exato, eu tô vendo. Tem bastante conta, né? Tem bastante conta na nutrição. Ninguém ensinou isso, ninguém falou que eu tinha Ninguém te falou disso quando você entrou na faculdade. Não, nem sabia que eu ia ter que fazer conta. Eu tenho um Excel hoje, que quando meu paciente tem uma prova, eu tenho que colocar toda a suplementação dele lá, que eu vejo quanto que ele toma de cada coisa por hora. Olha lá. Juro. Meu noivo que fez o Excel. Isso é o bom do pessoal do mercado financeiro. Já facilita. O Excel deixa com eles fazem e só ajuda a gente. Eu só vou lá e imputo. Mas a gente faz bastante conta, porque tem essas recomendações, isso é muito legal da esportiva.
que eu tenho recomendações por hora pra tudo. Então, como eu falei, não tem resposta certa, é isso, mas eu tenho essas margens, né? 60, 90 gramas, o que pra um tolera, não é quanto mais melhor. O que pra um funciona, para o outro não funciona. Então, isso é muito legal, assim, eu falo até pros meus pacientes. Vamos pegar esse ciclo, vamos testar várias coisas, sabe? Levar como uma diversão mesmo. Nossa, hoje no longo eu vou testar esse gel, vou testar desse jeito. Até a gente encontrar uma estratégia que o paciente fala, nossa, Gabi, tô confortável com isso, consegui tolerar tudo certinho, me senti bem. Claro que o cansaço é normal também, né? Tem que acontecer também, né? Não tem como. Não, a gente não nasceu pra ficar correndo 25 km, só não é tão natural. É normal. Não é normal, não normalizem. Então o cansaço ele pode vir, mas a gente tenta diminuir ele o máximo possível. E a gente fazer essa suplementação, Bruno, certinho, vai me garantir muitas vezes que na segunda-feira o paciente consiga entregar o treino. Sim. Então isso é uma coisa que eu mostro muito, né? Não é normal você terminar um treino e não querer sair de casa depois, de querer ficar prostrado ali no sofá por 2 dias depois desse treino. Então, ou teve uma baixa reposição de carboidrato, ou uma baixa ingesta ali de água mesmo, uma desidratação, né? Às vezes a gente tem uma desidratação e nem percebe e fala, mas eu bebi água. Mas que nem eu tava falando, a gente tem essa perda tanto de eletrólito como de água, principalmente por hora. Então, dias mais quentes, dias mais úmidos, essa perda é maior, então a gente precisa repor melhor. Não consegui repor durante o treino, a gente repõe logo depois do treino. Então, a gente tenta diminuir essa desidratação até pra você acordar ali no outro dia bem, né? Na segunda-feira, muitas vezes o paciente tem outro treino pra entregar, então ele não pode começar esse treino cansado do treino de sábado. Você vê que a lesão também vem nisso, né? Exatamente. Eu suplementei direito, comecei um treino ali cansado, aí depois tem outro treino forte, isso vai virando uma bola de neve. E vira uma bola de neve tanto na nutrição quanto na física. Então a pessoa treinou no sábado, não suplementou direito ou não se alimentou bem logo depois do treino, não recuperou musculatura, não fez um recovery, por exemplo, às vezes a pessoa consegue fazer ou na físio ou em casa, e aí chega na segunda-feira tá quebrado. Tá quebrado. Não consegue treinar, é muito comum. Quando o paciente não faz nenhum plano, assim, não segue nenhum plano, ele chega pra mim porque ele tá se sentindo quebrado nos treinos. Então, e aí pode vir lesão mesmo, é muito... Tá linkado assim totalmente. Eu falo também que, até você comentou essa questão de não comer bem depois do treino. Isso eu bato muito na tecla também. Ainda mais que a gente até tinha comentado no começo, né? Quem faz muito volume tende a que, eu corri 30 km hoje, vou arrebentar uma feijoada, vou comer um hamburgão 2 hambúrgueres à noite ao invés de um só. Isso atrapalha. Atrapalha, com certeza atrapalha. O que eu falo? O que é o mais importante é você se alimentar logo depois do treino, então não deixar essa janela muito grande, né, entre treinar e comer, porque eu falo, da onde vem sua recuperação, da onde vem sua energia? É da comida, não tem como, não é só botar a perna pra cima que você tá se recuperando. Então, é você comer os alimentos certos na hora certa. Então, pós-treino, eu sempre vou recomendar uma dosagem, principalmente desses muito longos, uma dosagem um pouquinho maior de carboidrato, proteína e gordura. Então, não termina um treino de 25 km e vai comer direto um hambúrguer, por exemplo. É muito mais pesado, às vezes o corpo demora muito pra digerir aquilo. Então até os suplementos, né? Hoje a gente tem aqueles suplementos que a gente até chama de recovery, que eles estão lá pra otimizar essa recuperação. Não é pra substituir a alimentação, então você pode Isso comer. É importante. Não é pra substituir, não é, tomei meu shake, é isso. Não, então ele tá lá pra otimizar a recuperação, principalmente porque a gente aqui em São Paulo, a gente treina às vezes na USP, no Ibirapuera, então demora, né? Até pra você chegar em casa, comer. Então, fiz um treino de 2 horas, 2 horas e meia, vou tomar o meu recovery aqui, que ele vai otimizar minha recuperação, chego em casa, tomo meu banho e faço minha refeição. Então, é tentar manter a mesma rotina do seu dia ali. Foi um treino mais longo, foi um treino mais difícil, foi, mas assim, seu corpo ele precisa dos alimentos certos, né? Principalmente, acho que os alimentos mais limpos, pra se recuperar. E então, à noite, eu falo, você pode se permitir também um hambúrguer, uma pizza, a gente não vive disso, né? Esse que a gente tá falando, a gente é amador no fim do dia. Mas é ter parcimônia também, é ter, acho que, limites, né? Não se permitir o dia inteiro já cá. Porque, principalmente quando a gente pensa em fast food, esses industrializados, né? Eles não têm muita vitamina, eles não tem muito o que o corpo... Não tem o que o corpo vai falar, nossa, que delícia, tá recebendo isso aqui. Nossa, nutrientes, estou me recuperando. Então, principalmente bebida alcoólica, viu? Nossa, eu vejo assim, às vezes o paciente vai lá, faz um treino de 30 km, bebe cerveja o dia inteiro depois. Eu já fico, meu Deus, como que acorda segunda-feira? Entrando justamente nisso, eu ia falar exatamente sobre isso. Muita gente, até por a gente ser amador, né? Muita gente gosta de treinar, de se exercitar, cuidar da saúde, mas também gosta da resenha, que é o que a gente gosta de fazer. Gosta de sair, gosta de tomar uma cerveja, tomar um vinho, tomar alguma coisa. Todo mundo sabe que atrapalha o treino, todo mundo sabe que atrapalha a recuperação.
tem alguma forma de atrapalhar menos? Eu acho que tem quando a gente sabe dosar a quantidade que a gente tá ingerindo, então eu falo que nada é proibido. É que acontece, o álcool, principalmente, ele desidrata. Então você já passa por um treino ali mais longo que você já, né, de alguma forma, você já deu uma desidratada. E aí o corpo, o álcool vai lá e ele acaba desidratando mais. Inflama mais. Inflama mais, então você vai acordar no outro dia, né, um pouco mais inchado, mais retido. Então essa inflamação que ele tá gerando, fora que o álcool, ele tem calorias também, né? As pessoas acho que às vezes Acha que esquecem. não tem, né? Então, 1 grama de álcool vai ter 7 calorias. 1 grama de carboidrato vão ter 4 calorias. Aí a pessoa não quer comer o arroz, mas quer tomar o álcool. Então, é muito comum. Tem medo do arroz, né? Olha que eu boto lá 150 gramas de arroz no prato. Meu Deus, quanto arroz! Quanto arroz. Agora da cervejinha ali, do gin, não tem medo. Então, e aí muitas vezes o álcool, ele vem junto com uma porçãozinha ali, né? Então nunca é. Também Um torresminho. Uma coxinha, um pastelzinho. Então você acaba comendo mais quando você bebe. Então eu falo que tem todo esse combo, né? De não ser só bebida. Então eu acho que o que é o melhor, assim? Eu falo, o melhor drink é o que você bebe menos, então em menor quantidade. E sempre intercalando com água. Então eu falo, eu até escrevo no plano, eu falo, a cada uma bebida, um copo de água, uma garrafinha de 500 ml de água. Isso que você consegue respirar, dar uma segurada, reidrata, pensa, né, se você quer o segundo drink. Então é intercalar. Porque já vai dar uma empanturrada também, né? Meio litro d'água não, Exato, não aí é já qualquer fala, coisa. nossa, não sei se cabe, né, aqui. Então é saber dosar, e quanto menos melhor. Eu falo que pode se permitir, mas também precisa ter limites. Não é o fim do mundo. Uma coisa que eu gosto muito até de recomendar é você, eu vou beber à noite, tem um aniversário, se alimentar antes. Então você não chegar sem comer no lugar, porque daí o álcool, ele, né, acaba subindo mais rápido e você sente os efeitos dele mais rápido também. Você desidrata mais rápido, então tentar se alimentar bem ainda durante o dia. Até pra ter esses beliscos talvez um pouquinho menos. Então isso ajuda. Então intercalar a hidratação com os drinks. Com certeza. E esse episódio aqui, ele vai sair um pouquinho antes do carnaval. Tá. Tem alguma dica pra galera que vai curtir bloquinho e tudo mais, em relação pra galera que quer manter treino, mesmo que vá beber ou não? Tem alguma dica pra aproveitar esses dias mais quentes, pra levar pro bloquinho, alguma coisa que a pessoa possa fazer pra diminuir esses efeitos deletérios que esse calor, essa festa vai causar no corpo de todo mundo? Né? Hidratação. Falar um pouco de hidratação, principalmente agora que tá muito quente, com eletrólitos. Então, juntar eletrólitos na hidratação, o que eu recomendo? A gente perde, em média, isso é muito difícil, né? Saber a taxa de sudorese da pessoa, depende dela, né? Então, da pessoa, depende da vestimenta, do dia, do treino. Então, eu não tenho um número certinho, assim, a gente tem algumas, né, margens ali. Então, seria mais ou menos a gente tentar pensar em 600 miligramas de eletrólito, né, de sódio, a cada 1 hora. Então, mais ou menos isso, né? E aí, até, por exemplo, treinei de manhã, tô mantendo minha rotina aqui. E vou pro bloquinho à tarde. Bloquinho à tarde, o que é o perigo? Não se hidratar. E aí, às vezes, a conta desse treino chegar ali no meio do dia. Então, eu falo, a gente não peca em tomar eletrólitos, sei lá, 2 vezes no dia. Então, você pode tomar ali, chegando do treino, tomar algum sachêzinho. Hoje em dia, a gente tem várias marcas, né? Tem também as bebidas prontas. Então, repõe ali desse treino e tenta repor também durante o bloquinho. Você continua suando ali. Muito. Então, muito. Exato. Hidratação. É que a gente não percebe, porque tá ali na festa, tal, não percebe. glitter. Você só vai perceber com a dor de cabeça depois. Que muitas vezes não é nem ressaca, é desidratação mesmo. A ressaca é uma desidratação, né? Mas não é nem só do álcool, pode ser uma desidratação mesmo. Do calor. De transpiração, de transpirar bastante. Principalmente em clima úmido, isso é uma coisa que eu também preciso educar. Na umidade a gente perde mais sal, né? Porque o corpo, ele não consegue evaporar aquele suor, então fica grudado, então ele fica soltando mais líquido para tentar fazer esse controle de temperatura. Então a gente perde mais em clima úmido. E caprichar tanto na água, pensar em ali pelo menos 500 ml de água por hora, tanto no treino como no bloquinho. E caprichar nos eletrólitos. Pode levar 1, 2 sachêzinhos por dia, ali, tomar 1 a 2 sachês por dia, que não vai ter malefício. Boa. Tá? Se ficar em excesso, sai no xixi. É isso. Então você que vai pro bloquinho aí, leve eletrólito, beba água e beba menos álcool. É isso. Fechou? Vamos virar a barriga pra cima e a gente termina na botinha. Bom, obrigada. Imagina. Estamos aqui já na botinha. Você tem uma botinha em casa, então você já sabe como é que funciona, só falar pro pessoal. Então ela vai encher do pé até a coxa,
fazendo toda essa drenagem dos metabólitos e a pressão também vai ajudar a relaxar bastante a musculatura. Você que treinou hoje é só benefícios, Adoro. né? Agora é a parte gostosa, o recovery nem sofreu tanto, Não, foi ótimo. mas agora é a parte gostosa. Agora é. E vamos continuar trocando ideia. Seu noivo mandou uma pergunta. Ai, sério? Ele mandou uma Gente, ele é um pergunta. paciente, juro, ele tem muita dúvida. Às vezes, sexta-feira, 8 horas da Mas noite. é o melhor eu falo, tipo de paciente. Ah, isso é. Não, isso é. Ele É o me melhor testa tipo o de tempo paciente. inteiro. É o tempo inteiro. Eu falo assim, gente, são 8 horas da noite numa sexta-feira. Sério que você não tá me perguntando quantos gramas de carboidrato você tem que comer? Juro, Bruno, eu tenho que calcular o carboidrato dele sexta-feira à noite. Não Esse precisa tipo de tudo pergunta isso, pô, não precisa tudo isso. Não, mas ele é meu fã mesmo também. Boa. Então a pergunta que ele mandou foi, e eu acho que encaixa bastante com o que a gente tava falando do álcool agora. A gente acabou de voltar final de ano, festas, tudo mais. Geralmente a gente volta um pouquinho descondicionado, a frequência cardíaca um pouco mais alta. Tem alguma coisa que a gente possa fazer na nutrição para acelerar esse processo de voltar ao normal, essa frequência cardíaca? Tá, então, como você falou, é normal passar por esse período de destreino, muitas vezes até o que os treinadores querem, né? Sim. A gente ter esse destreino pra retomar ali o treino mais forte. E o que a gente... Eu sempre investigo algumas coisinhas ali, né? Em relação ao batimento alto, percepção de esforço um pouco mais alto. Então, isso realmente vem do destreino. E aí, o que a gente tem que investigar? Se a hidratação tá adequada, né? Então, agora que tá mais quente, tô consumindo tanto água como eletrólito o suficiente. Se é um dia mais quente, você pode tentar colocar um eletrólito ali antes do treino, pensando em... Equilibrar isso? Equilibrar essa frequência, né? Porque ela tende a baixar um pouquinho quando a gente tá bem hidratado. E algo que eu vejo também que faz muito sentido, né, já com evidência, é a suplementação do nitrato. Tá. Então, ano passado as recomendações mudaram, isso foi recente, acho que foi em maio do ano passado, saiu um artigo novo, que a gente viu que a suplementação aguda ali dele, então do dia, né, eu tô tomando hoje antes do treino, tem sim seu benefício, mas a gente ter um uso dele cumulativo ali por dias consecutivos e seguidos, a gente maximiza esse efeito do nitrato, que é o da vasodilatação, que é o da oxigenação, eu falo assim, ajuda a subir VO2. Então, e a gente viu que o nitrato, ele tem muito mais benefício em indivíduos destreinados. É mesmo? Então, às vezes, um Kipchoge não vai sentir nada de diferença. Tá. Ele não precisa suplementar com nitrato, porque ele tem um nível de condicionamento muito alto. Agora, os pacientes que estão passando por uma fase de destreino, então eu sempre prescrevo em início de ciclo, em período de retorno aos treinos pós-lesão, que você vem passando, né, por esse período de destreino, que ele ajuda a amenizar esses fatores e até você voltar onde você estava um pouquinho mais rápido. Então eu diria hidratação e nitrato. São duas opções bem válidas agora para retomar ali os treinos. Que ajuda nesse retorno. Nesse retorno. Tá. E para essa galera que vou me permitir um pouquinho mais, vou curtir um pouquinho mais final de ano, viagem, férias, tudo mais. O que você dá de dica para quem quer focar agora esse ano para alguma prova, para algum treino, pensando na parte da dieta? O que você dá de sugestão, motivação? Eu diria... Eu acho que né, a gente se conhece muito bem, a gente conhece nosso corpo, nossa recuperação muito bem. Então, se observa, né, vê se tá fazendo sentido o que você tá fazendo hoje. E aí, o que eu diria não faz todos os treinos em jejum. Tenta comer logo até ali 1 hora, 1h30 depois de terminar o treino. Isso vai otimizar a sua recuperação. Insira fontes de carboidrato antes, durante, depois dos treinos. Ao longo do dia, a gente precisa ter também, não é numa quantidade muito maior. Então, se você tá num ciclo ali, num volume maior de treino, tem uma fonte de carboidrato em todos os momentos do seu dia, que isso ajuda a você ter um estoque de glicogênio muscular um pouquinho maior. E outra coisa é não tenha medo de suplementar, tá? Isso é uma coisa que eu vejo muito no consultório, principalmente mulheres. Elas têm medo da suplementação com carboidrato ou acham que não precisam. Então, não tenham medo, não vai ser um gel de carboidrato que vai te engordar ou te emagrecer. Muito pelo contrário, ele pode melhorar o seu treino, melhorar a sua recuperação, você vai se sentir melhor, você vai conseguir evoluir mais rápido por fazer essa suplementação. Então, acho que comer antes, durante e depois do treino é o melhor momento, tá, pra gente comer, inclusive. As pessoas têm muito medo. Pós-treino. Essa janela
ali ao redor do treino. Então, pré, intra e pós são os melhores momentos pra gente ter um volume maior de carboidrato sem medo. Porque você tá usando ele ali na hora, né? Então não é que você tá ainda existe esse terror do carboidrato, né? Principalmente à noite e tal. Ainda existe. E eu vejo também as pessoas falam, eu não como carboidrato à noite, e aí vai lá e treina de manhã, e aí já vai com o estoque de glicogênio mais baixinho, e aí não entrega o treino, né? Ou não evolui, que é o caso. Então, assim, tenham menos medo do carboidrato, a gente não precisa, claro que eu não vou falar, come um pratão de macarrão toda noite, mas não tenham medo, né? É um alimento tão... Eu falei... É tão gostoso. É tão gostoso. Aproveita que você tá treinando. Já que você pode comer. Já que você pode, eu falo... É a melhor parte de treinar, a gente poder comer. E vá numa nutricionista pra saber o quanto de carboidrato você pode comer. Porque também tem paciente que confunde... Final de semana com o fim do mundo e acho que assim, vou correr 10 km amanhã, vou comer meio quilo de macarrão. Não é bem assim. Aí que tá o erro também. Eu tenho 8 ou 80. Ou não come nada ou come muito. Meio quilo de macarrão. Então, a nutricionista, a gente tá aqui pra mostrar. Também fala, olha, você, pra sua demanda, você precisa de tanto. Então, nisso você vai conseguir entregar o treino, nisso você não vai engordar, nisso você vai emagrecer, vai ganhar massa, não vai. Então, acho que a gente tá aqui mais pra orientar, educar, desmistificar. Então, eu vejo meus pacientes saem às vezes muito mais tranquilos ali do consultório e falam, nossa, ela tá cuidando de mim. Então, e com uma relação melhor com a comida, né? Melhor. Porque muita gente não tem uma relação tão boa com a comida. Não tem, até hoje. É muito comum. Eu falo até que eu já passei por isso, antes de eu ser nutricionista. E eu queria que eu tivesse alguém pra, na época, né, ter me tranquilizado. Não era muito... Assim, não era comum você passar por uma nutricionista. Isso é mais recente, acho que foi mais pós-pandemia, né? Que aumentou acho que um pouquinho. Deu um boom, né? Deu um boom. A corrida deu um boom, né? O esporte, né? Hoje em dia ele é mais... Atividade física, o cuidado com o corpo. Exato. Então, acho que a gente tá aqui, né? Você até como fisioterapeuta, a gente tá aqui pra... cuidar das pessoas mesmo, tranquilizar, falar o que deve fazer, o que não deve. Então é você. E a Thaline me ensinou isso. Ela falou assim: que eu precisava, né, no caso, terceirizar algumas coisas. Então, nem sempre, né, a inteligência artificial vai te falar quanto você precisa comer, ou o que você precisa treinar, né? O que você precisa fortalecer, o que você não precisa. A gente tem profissionais hoje que estão lá pra nos orientar, né? Acho que a gente estuda pra isso. Então é perder o medo mesmo, é confiar nas pessoas que... Você sabe, né? Quando a gente vê um paciente lá conquistando o objetivo que ele queria, é muito... Nossa, é demais, é uma vitória nossa, assim. Então a gente faz... É um time ali que faz isso acontecer. Então eu acho isso muito lindo do esporte mesmo. Eu fico muito feliz em estar nesse meio por isso. Então, de estar junto com as pessoas. É a coisa mais gostosa de trabalhar com esporte. De ver as pessoas conquistando esses sonhos, esses objetivos e a gente fazer parte disso. Muito bom. É maravilhoso. E fazendo um link com o próximo episódio, e eu acho que aí é uma polêmica que tá rolando hoje em dia e acho que ainda vai durar por um tempo. Você recebeu ou já atendeu algum paciente que usou alguma caneta emagrecedora? Já. E aí, o que você tem a falar sobre isso? Tá. Eu não prescrevo, né? Só também pra deixar isso claro. Às vezes eu tenho um paciente que acha que eu prescrevo, eu não prescrevo. Isso é uma parte que o médico faz mesmo. Então, o que eu faço? Eu acompanho o paciente durante o uso. Eu nunca vou ali duvidar do que porque o médico passou. Então, eu sempre acolho, falo, vamos lá então, a gente trabalha agora com isso. E o que eu tenho mais dificuldade é no paciente conseguir comer o que está na prescrição. Porque o que a gente faz com o plano, né, quando o paciente está em uso de algum medicamento? É tentar evitar a perda de massa magra, né? Então, tentar segurar aquela massa ali o máximo possível. Muitas vezes não tem o ganho de massa, porque ele não está ingerindo o suficiente para gerar essa hipertrofia, mas a gente consegue minimizar a perda de massa muscular, porque muitas vezes ele está fazendo uso, né, do medicamento para perder gordura, não é para perder músculo. Então, é tentar colocar essa quantidade mínima ali de proteína a ser ingerida, né? Eu falo que no plano alimentar a gente consegue segurar a massa dele. Se ele não está treinando, eu não consigo ter o ganho, mas pelo menos no plano alimentar eu consigo ter a certeza que ele não vai perder a massa magra. E ele também geralmente perde um pouco a vontade de comer, né? O apetite ali, ele começa a ver a comida com outros olhos. Isso é um pouco desafiador também. Então eu tento encaixar alimentos ali que são mais apetitosos. Então talvez num volume um pouquinho menor, que tem um pouquinho maior de densidade calórica, pra também não virar dele se privar ali muito durante o uso, né, do medicamento. E aí a hora que para o medicamento, né, ter aquele reganho,
que muitas vezes pode ser até mais rápido do que a perda. do que a perda. Então é uma parte muito delicada ali, mas a gente consegue sim. Eu sempre gosto, né? Eu falo, se vai fazer o uso, passa numa nutricionista, né? Vem aqui que a gente ajusta a dieta pra isso, pra que você tenha os benefícios ali do uso mesmo e depois essa conta não saia muito cara. Sim. Então a gente consegue ali ter na dieta, sempre vai ser uma ingesta bem menor. Nessa fase, não recomendo volume de treino, até porque nem consegue treinar, né? Não tem energia ali pra treinar ou pra se recuperar. Não tem combustível, né? Não tem combustível, tá? É uma fase que ele tá passando ali de privação maior, Sim. né? De um déficit maior, até porque ele não consegue comer. O objetivo é emagrecer e é um emagrecimento mais radical, né? Ele é bem mais agressivo. Tem que tomar, mais agressivo, e tem que tomar muito cuidado para isso não gerar uma lesão. Exato. Se você mantiver o mesmo nível de treino que você estava fazendo antes, ou tentando fazer antes, mas que o peso não estava te atrapalhando. Exato. Então acho que esse cuidado é importante. E a nutricionista é importante para que você não perca também. Pode perder 10 ali, quilos, mas que não sejam 9 de músculo. Exato. Que daí já não é interessante, porque daí para você ganhar depois a volta. Então assim, o acompanhamento ele é essencial, até pro período de desmame. Sim. Porque no desmame você começa a retomar o apetite. Então, e o seu corpo passou por um período de privação. O que é a tendência? É você querer comer até o pé da mesa. É que nem você ter ficado ali preso, né, no cativeiro ali, com pouca oferta. Vai sair. É natural do corpo, né? Então ele chega. Instinto, né? É que nem quando você se priva o dia inteiro, chega à noite e você não quer comer o pé da mesa. É isso, imagina você passar por semanas ali em privação muito agressiva. Por isso que no consultório, quando eu tenho um paciente que precisa emagrecer, eu quero emagrecer, eu falo, olha, a gente consegue, mas precisa ser um pouquinho mais lento. Principalmente quando tem o treino envolvido, né? Se eu te dou um déficit muito grande, você não treina. Sim. Você não se recupera, você machuca. Então, com o medicamento, acontece de ser muito mais rápido. E aí, esse retorno ali, o pós-medicamento, ele também, acho que ele é mais delicado até do que o durante. Sim. Por conta desse apetite voltar, então as pessoas às vezes não sabem o que comer e aí começa a ficar desesperada. Então ele também precisa ser bem acompanhado. Boa. Show de bola. É isso, produção? Alguma pergunta? Os termogênicos antes da musculação, eles ajudam, atrapalham? Eles podem fazer os dois. Eles podem tanto ajudar como atrapalhar. Eu falo que quando eles ajudam, quando você tá... Putz, tô mais preguiçoso, não tô pegando tanta carga. E aí eles podem ajudar, né? O que acontece? Os termogênicos, eles atuam muito mais nessa percepção de esforço. Que nem eu falei, a cafeína, o benefício maior dela vai ser diminuir percepção de esforço. Então você faz mais força sentindo menos dor. Isso eles ajudam, eles vão atrapalhar. Por exemplo, eu não gosto do paciente ingerir algum tipo de termogênico quando ele treina no fim do dia. Porque isso atrapalha seu sono. Então, isso vai atrapalhar seu sono. E hoje a gente tem alguns suplementos que eles vão ter algumas vitaminas e minerais que são termogênicas, mas não contém a cafeína. Aí isso eu acho válido para uso no fim do dia. Mas se a gente usa o termogênico tradicional ali, guaraná, cafeína mesmo, no fim do dia eu acho que já atrapalha o sono e atrapalha a sua recuperação, é dar um tiro no pé. E se a gente muitas vezes eles não são necessários, tá? Se a gente tá com uma alimentação bem ajustada e você come bem antes, você deveria ter energia o suficiente para treinar. Então é só quando eu falo assim, putz, tá mais cansado. Senão eu prefiro que a gente use os mais naturais, ali a cafeína do café mesmo, ou até um super coffee. E a gente tem esses naturais, né, que vai ser a canela, a pimenta, que são os termogênicos naturais. Esses não têm malefício. Eles não vão te acelerar, nada assim. Então, é só a gente perceber que momento está sendo usado, por qual motivo, se é só para mitigar um cansaço, que é o que a maioria das pessoas usa, né? E prestar atenção se a alimentação já não tá o suficiente, porque ela deveria estar para te dar energia para treinar. Mas acho que para aquele estímulo extra, assim, às vezes ele é válido. Pra todos os dias não, mas às vezes... Aquele gás, aquele... É tipo, putz, hoje eu tô cansado, sexta-feira, sabe, tem que treinar, dá pra usar. Mas fim do dia, não. Boa. Show de bola. Tem uma pergunta? Não? Então, presentinho pra você. Camiseta obrigada. do Recovery Resenha. Vou desfilar. Essa camiseta, se já não tiver à venda, em breve vai estar à venda no site do Recovery Resenha. A gente tá saindo com a lojinha também. Tem camiseta, tem boné, esse aqui que eu tô usando. Tem um boné de esporte também que tá chegando. E tá chegando não, já tem. E vai estar à venda pra todo mundo. Espero que você goste. Vou amar. É muito boa pra treinar, é super levinha, super gostosa. E muito obrigado. Eu que muito obrigado, foi muito legal, foi muito gostoso.
Espero que vocês tenham curtido aí em casa e tenham entendido a importância da alimentação, não só para o recovery, esse recovery aqui que a gente está fazendo, mas o recovery mais importante é de graça, que é o sono, e tem a alimentação que também ajuda muito mais do que só ficar fazendo a botinha, só ficar fazendo um recovery. Tudo se complementa, mas a parte da alimentação é essencial para a gente conseguir evoluir nos treinos, evoluir na nossa qualidade de vida. Eu acho que a Gabi trouxe isso muito bem pra gente. Então, espero que vocês tenham curtido. Para quem precisar de uma nutricionista, eu vou deixar o Instagram da Gabi aqui. Pode mandar pergunta para ela lá. Ela é super engajada nas redes sociais. Ela vai te responder com todo o carinho. E vou deixar o Instagram também do Recovery Resenha. Então, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo. E se prepara que esse ano, 2026, Recovery Resenha vai voar. Fechou? Então, um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Amei! Valeu, Gabi! Obrigada. Muito bom, muito bom! Eu amo essas coisas. Sensacional.